com alegria, com as luzes e com a graça de Deus, as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos e a proteção do Menino Deus, especialmente Menino Deus, eu gosto ainda, eu me alegro e falo do Menino Deus, por quê? Qual não é a pessoa que não gosta de uma criança? Não somente o pai, a mãe, os avós, os bisavós gostam do seu filho e da sua filhinha pequenos, mas não somente os avós ou bisavós, mas todos nós gostamos da criança. Por quê? O próprio Cristo diz que devemos amar as crianças e sempre dar o bom exemplo. E todos nós gostamos da criança porque ela não tem nada de orgulho, de amor próprio, de autossuficiência, porque eu tenho diversas faculdades, porque eu sou de família rica, porque eu sou muito bonita, eu sou um galã. Nada disso diante de Deus tem importância. Nós é que olhamos as aparências. Deus, Cristo Jesus, Nossa Senhora, olha para aquilo que nós somos e não o que nós temos. Pela nossa simplicidade e humildade. Às vezes eu gosto de citar, já citei aqui, Lucas, na Bíblia, capítulo 1, versículo 48. O que disse a mãe do Cristo? Diz que era uma moça muito bonita, uma judia. E o que ela disse? Deus olhou para a humildade e para a simplicidade de sua serva. E, de fato, ela era quem conheceu, quem leu um pouco a vida de Nossa Senhora. E ela continua dizendo, doravante, de agora em diante, todas as pessoas me chamarão de feliz, me chamarão de bem-aventurada. Quantos de nós invocamos sempre a Mãe do Cristo, que é também a nossa mãe? Por quê? Porque ela tem as bênçãos, as graças, ela está mais perto do seu Divino Filho, e mais perto de Deus pode conseguir as graças, as bênçãos para todos e cada um de nós. Bem, então, novamente, nós nos encontramos aqui diretamente do estúdio, no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todas as pessoas uma mensagem, como fazemos sempre, baseado em Cristo Jesus e sempre baseado na verdade, na justiça e na fraternidade. É esta a doutrina essencial de Cristo Jesus. Tanto é que na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20, a palavra de Cristo Jesus nos diz claramente, aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu semelhante, o seu próximo, é um mentiroso. São palavras de Cristo Jesus. Bem, aqui nós nos encontramos então, e quanto é importante nós iniciarmos sempre um novo dia, uma nova semana, colocando-nos, e aliás, levantarmos-nos pela manhã com boa disposição e com bom espírito, e nos colocarmos cada dia sob o olhar, sob a proteção de Deus nosso Pai, de Cristo Jesus, de Nossa Senhora. Todos nós já sabemos que Nossa Senhora tem mais de 5.500 títulos, os mais diversos, mas sempre a mesma Mãe de Cristo e nossa Mãe. Então, nada melhor do que nós nos colocarmos sob o seu olhar,
Se toda mãe terrena olhou para nós quando éramos pequenos, na nossa adolescência, nossa juventude, e mesmo uma mãe que às vezes tenha lá seus 85, 90 anos, qual é a mãe que não se lembra do seu filho que está distante, casado, trabalhando, viajando? Ela reza. E a oração da mãe tem muito valor diante de Deus. Então, e nós agora, nesse final de semana, aliás, todo o mês de maio ainda continua, quanta festividade, quanta homenagem em favor da nossa maravilhosa, magnífica, suspensa ponte Hercílio Luz. É uma homenagem muito bem merecida, sem dúvida nenhuma. Até uma cantora de muita fama, que veio lá da Inglaterra, uma cantora britânica de nome Joss Stone, que sábado à noite fez uma homenagem com a sua voz maravilhosa. Eu não sei porque eu não tive ocasião, não dá, minhas funções são diversas e muitas, então eu não tive tempo. E o padre também, o padre Fábio Melo, que também se deslocou para vir para Florianópolis, os dois, ambos, e outros quantas bandas, quantas orquestras, quantos cantores e cantoras que se apresentaram e vão se apresentar ainda, até um coral de crianças, pelo jornal, muito elogiado também, que bacana. Então, tudo isso é em favor desta ponte, até carros idosos, eu não gosto de usar muito a palavra velho, carros idosos, carros antigos, que ali se apresentaram, os donos acharam por bem que Nossa Senhora, que completou 100 anos no dia, na festividade, aliás, no dia 26 de maio, eu, aliás, sábado e domingo eu rezei na Santa Missa, e domingo à noite, por quem? Pelo doutor, que teve essa feliz ideia de estudar, e que foi uma pessoa bem simples, formou-se na engenharia e na arquitetura, quando me consta também, lá em Paris. E faleceu cedo, mas deixemos nas mãos de Deus, com CA, ou seja, com câncer. Mas o doutor Luiz, que teve essa feliz ideia e a coragem para naquela época enfrentar uma dívida tão grande, mas foi, quanto me consta, um homem que soube aplicar bem o dinheiro. Quanta dificuldade as pessoas passavam para vir do Estreito para Florianópolis, ou de Florianópolis Estreito. Eu sei que em 1958, quando cheguei aqui em Florianópolis, em 1948 eu conheci Florianópolis, passei na ponte em 1948. Mas quantas pessoas idosas lá por 1968, 70, dialogando comigo, diziam, antes de ter a ponte, a gente se molhava para vir numa canoazinha, numa baleeira ou numa balsa para vir a Florianópolis e para voltar. E quando dava ondas fortes, vinha onda, não perguntava a gente se a gente aceitava. A água salgada vinha e pá, molhava a gente. E aí, para voltar, para mudar de roupa, a gente tem que enfrentar o dia assim, eu esperar o sol, para o sol secar a roupa da gente, né? Então eu rezei por ele, Deus, por certo, já lhe concedeu um local muito feliz na eternidade, bem como a todas as pessoas
que coordenaram a construção da ponte, os operários, os funcionários, por certo, pode ser que ainda viva uma ou outra pessoa destas que colaborou bastante na construção da ponte, não sei. Mas antigamente, eu sei, há 58 anos atrás, que eu estou em Florianópolis, diversas pessoas falavam e acompanharam, até um outro que foi operário na ponte. Ela foi inaugurada dia 3 de maio de 1926. E o padre Jaime Câmara, filho de Florianópolis, um homem muito inteligente, mas de uma grande santidade, de uma família bem relacionada, e família de pessoas estudadas. Ele estudou também no Colégio Catarinense, e como adolescente, jovem, e depois, mais tarde, ele foi bispo lá, quando me consta, em Belém do Pará, depois lá no Nordeste, se bem me lembro, na Bahia, São Salvador, e depois cardeal no Rio de Janeiro. Mas sempre uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Ele celebrou, quando a gente estava na catedral, o padre Bianchini, depois Monsenhor Bianchini, Francisco Bianchini, ele veio celebrar o seu jubileu de ouro aqui na catedral, o grande Dom Jaime de Barros Câmara. E talvez nem todos saibam, mas eu falei também rapidamente na missa, no sábado, domingo de manhã, 10 horas, e domingo às 19 horas, na mesma época que foi construída a ponte Hercílio Luz, aqui em Florianópolis, e então foram construídas mais duas lá nos Estados Unidos. E já, o que aconteceu? Uma delas ruiu, caiu, e infelizmente estava com muitos carros e tal, e faleceram, ao menos eu li no jornal ND, faleceram 43 pessoas. E o que aconteceu com a segunda ponte lá? Então, as pessoas entendidas da engenharia, e talvez a autoridade também, acharam por bem demolir, destruir a ponte, e assim fizeram. Aliás, a mesma ideia, eu me lembro, há 40 anos atrás, 35 anos atrás, quantas pessoas que achavam melhor destruir também a nossa ponte aqui, Hercílio Luz, e com medo que talvez um dia ela pudesse cair. Mas vamos continuar. Eu, na Santa Missa, agradeci a Deus, a Nossa Senhora, a Trindade Santa, que essa ponte continue. Quanto bem que essa ponte fez para milhões e milhões, e talvez até bilhões de pessoas, que nesses quase 100 anos que ela existe, dia 26, e o Dom Jaime, o padre Jaime, que era na época pároco, reitor da catedral, foi ele quem abençoou. Eu tive a ocasião de estar com Dom Afonso Nios na bênção da ponte Colombo Machado Salles, aliás, um grande governador. Eu fiquei 25 anos na catedral, então acompanhei muito, até hoje, as autoridades. Eu achei isso muito importante, a igreja estar unida, não politicamente, mas unida, rezando pelas autoridades constituídas. E então ele abençoou. E estive também presente com Dom Eusébio Oscar Scheidt na bênção da ponte Pedro Ivo Campos. Duas maravilhas dessas pontes. E hoje, se tivesse mais uma pista, em vez de 4 faixas em cada lado, ir e voltar, tanto para Colombo Salles,
quanto que as pessoas na época discutiam, porque na época, em 1973, quando foi inaugurada a ponte Colombo Machado Salles, Florianópolis não tinha muito automóvel, tinha poucos automóveis. Então, discutiam se era necessário 3 faixas ou 4. Ainda bem que o Espírito Santo iluminou as autoridades e a engenharia para que fosse feito 4 faixas. E como seria bom se já a ponte Pedro Campos, em vez de 4 faixas, fosse 5. Como às vezes vem o afunilamento. Eu posso falar isso porque estou 58 anos aqui em Florianópolis acompanhando. Já disse, a minha mãe era aqui de São Pedro de Alcântara, mas eu nasci em Luiz Alves. Meu pai era de Brusque, Keller e Brandt, e a minha mãe era aqui de São Pedro, e está no céu, por certo, o pai e a mãe, era Weber e Queirich, aqui de São Pedro Alcântara. Bem, mas o importante é que nós vivamos sempre bem a nossa vida. Então, especialmente que nós saibamos sempre amar mais a Deus, mas também amar os nossos semelhantes. E nesse sentido, que grande obra de caridade fez este gênio, o nosso Dr. Luiz, e a ponte, o nosso Hercílio Luz. Então levou o nome dele, Hercílio Luz. Ele não conseguiu, ele faleceu antes, não conseguiu estar presente na inauguração da ponte. Então, especialmente, nós devemos agradecer. Aliás, a ponte foi iniciada em 1922, levou 4 anos que os operários, funcionários acompanharam com muita alegria. E, por certo, o dia da inauguração, o dia da bênção, foi uma grande alegria para as pessoas, tanto de Floripa, que na época levava o nome de Nossa Senhora do Desterro, e tomou o nome de Florianópolis. Polis é uma palavra grega, quer dizer cidade. E cidade de Floriano, que era uma autoridade, na época, Rio de Janeiro, era o consolidador da República. E então tomou o nome de Florianópolis, 1894. Então, especialmente, que todos nós saibamos sempre homenagear a nossa ponte, mas também rezar por todos aqueles que já partiram desta vida, mas que colaboraram na construção desta ponte. Você imagina se fosse para nós hoje atravessar de Florianópolis para o Estreito, do Estreito de Florianópolis, numa canoazinha, numa balsa, numa baleeira. E estaríamos sempre arriscados a nos molhar também. Bem, mas agora então, vamos fazer uma pequena reflexão, e é bom, porque há muitas pessoas que hoje em dia estão muito bem posicionadas na vida, estudaram, lutaram, se esforçaram, colaboraram com a graça de Deus, então se colocaram bem. Mas nós devemos sempre olhar para os nossos semelhantes. Então vejo bem essa reflexão, onde nós lemos: não posso rezar Pai Nosso, a oração, que é rezada em mais de 6.000 línguas, dialetos e idiomas pelo mundo. Não posso rezar Pai Nosso se não vejo em todos os seres humanos irmãs e irmãos meus. Não posso rezar que estais no céu
se o que não preocupo, se não me preocupo com quem? Somente me preocupo com os bens terrenos. Nós não somos somente corpo, temos o espírito, uma alma imortal. Não posso rezar que estais no céu, se o que me preocupa, então, são apenas os bens terrenos. E não posso dizer santificado seja, ó Deus, o vosso nome, se a minha vida é uma imagem de cristão alienado, se não pratico, se não louvo a Deus, se não rezo. Então, não posso. E não posso rezar, venha a nós o vosso reino, reino de verdade, de justiça e de fraternidade, e se não deixo o amor de Cristo crescer dentro de mim, se não procuro melhorar cada vez mais, se eu levo uma vida de pecado, se eu vivo afastado de Deus, e não posso rezar, seja feita, ó Deus, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se divinizo as minhas vontades, se eu olho somente a minha vontade, não, Deus, eu não vou seguir a vontade de Deus, eu vou seguir a minha vontade. Se é que aquilo que me importa é o que eu quero, e não a vontade de Deus. E não posso rezar o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se não sou capaz de repartir o meu pão com os necessitados. É verdade, faço um parênteses, é verdade que muitas pessoas com muita generosidade, com muita bondade, com muita delicadeza, vem um pobre e tal, não todos, mas alguns pedem uma comida, a pessoa prepara ali um lanche bom para a pessoa. Infelizmente, quantos que depois, Padre Pedro, né, que eu fui sair, tal, e encontrei o lanche que eu fiz e dei para aquela pessoa, estava tirado ali no chão. Isso é uma injustiça. Não pode fazer. Se você já recebeu o lanche, então leve o lanche com você para, outro dia, ou encontrando alguém, dê para essa pessoa. Agora me veio o pensamento. Um tempo atrás, numa festividade, eu durante o dia não me alimento de tarde, por exemplo, mas insistiram lá numa festividade, então me deram um lanche. Bem, mas eu então, quando ia caminhando para pegar o carro, para outro compromisso, encontrei uma pessoa e tal. Você está com fome? Estou. E a pessoa me conhecia. Estou com fome, Padre Pedro. Olha, eu tenho um lanche aqui que me deram, você não quer esse lanche? Ai, que bom, Padre Pedro, eu estava com muita fome. Então, não jogue fora. Meu pai dizia, eu me lembro quando eu era pequeno mesmo, mais de uma vez ele dizia, nunca devemos pisotear o pão. Aliás, eu cumprimento, eu já li numa Kombi que tem roda aqui na cidade, onde está escrito na Kombi, para nós o pão é algo sagrado. E o papai ainda dizia, se você encontrar um doce em qualquer lugar no chão, pegue esse doce, pegue esse pedacinho de pão, coloque num local, veja só o que é a experiência de uma pessoa. Coloque num lugar onde os pássaros podem se alimentar com esse pão, com esse doce, né? Mas, veja só, então, não posso rezar, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se a minha vida é uma ofensa à justiça e à caridade. E continua, não posso rezar o Pai Nosso
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Se feche os olhos e ouvidos ao pedido, exatamente ao pedido de pessoas que precisam da minha palavra de ânimo e de apoio. E, igualmente, não posso rezar o amém se eu não aceito esta reflexão que fizemos, e se não aceito, igualmente não desperto para uma mudança interior minha, que me fará mais feliz se eu procurar mudar a minha atitude, talvez de orgulho, de autossuficiência, de amor próprio. Eu sou eu, os outros que se lixem. A pessoa, eu conheço. Uma pessoa dessa está na eternidade. Eu visitei ela 3 meses e meio, a pessoa ficou entre a vida e a morte no hospital. Depois eu disse para ele, e o seu orgulho, como disse, o senhor teve coragem? Tive, porque era minha pessoa conhecida há tempos idos. Você agora deixou um pouco de lado o seu orgulho? Padre, meus parentes falaram que eu estava, os médicos de me desenganar, que eu estava morto. Deus, não adianta. Deus é o nosso Pai Criador, e vem a humildade dele também, de Deus, de Jesus Cristo, assumir a nossa natureza humana. Então, que cada um de nós procuremos sempre viver a vontade de Deus e não a nossa vontade. E especialmente nós celebramos também hoje, dia 19, santos e santas que celebramos hoje. E os santos são também aqueles que intercedem junto de Deus em favor de todos e cada um de nós. Os santos que celebramos hoje, Santo Ivo Elori, e era muito devoto de São Francisco de Assis. São Joaquim Vedruna, viúva, virgem e mártir e fundadora de uma congregação. Ainda Santo Pudente e São Crispim de Viterbo, São Prudenciana. Veja que pensamento bacana. O sorriso que floresce sobre a dor, abrando os corações mais endurecidos. Hoje é o dia do funcionário, do defensor público. Então, nossos cumprimentos a todas e todos, e que procuremos nós, filhos de Deus, nos lembrarmos sempre que todos, seja uma criancinha, seja alguém que está em gestação no ventre materno, seja um adolescente, um jovem, seja uma pessoa idosa, que saibamos sempre valorizar a todas as pessoas. Eu sou psicólogo e parapsicólogo, mas uma coisa que eu sempre gostei de fazer é olhar as qualidades, os talentos, e mesmo que a pessoa tenha problemas, dificuldades, eu nunca procuro desprestigiar a pessoa. Cristo Jesus nunca, até pecadora pública, ele sempre, alguém te condenou? Não, Jesus. Nem eu te condenarei. Vai em paz, mulher Madalena, vai em paz, não peques mais. E ela tornou-se uma grande santa, acompanhando os apóstolos, depois acompanhando Nossa Senhora nas pregações. Foi uma verdadeira convertida, alguém que descobriu o amor de Cristo e procurou viver. Bem, nosso programa está saindo, a nossa saudação para todas e todos, especialmente para as pessoas que lutam na vida e quantas. Então, saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora, nossa prece em favor das pessoas enfermas, a bênção da água. Quantas pessoas, Padre Pedro, sabe que eu tinha uma doença psicológica, Padre Pedro, sabe que eu tinha um problema sério na minha vida,
E comecei a tomar essa água com muita fé. Cristo Jesus não fez nenhum milagre. O que é que ele sempre dizia? Se tiveres fé. Então, a bênção sobre a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé essa água abençoada.